nossa revista, é a última aula. Semana que vem os irmãos vão receber a nova revista, mais uma sequência de 10 lições, onde nós vamos falar sobre o sobrenatural. Nós vamos continuar ensinando a igreja como entrar no sobrenatural de Deus, como se mover no sobrenatural de Deus. Mas essa revista aqui, a gente falou sobre demonologia. Por quê, amados? Eu quis falar sobre esse tema. Existe, como a gente tratou isso já, vou só reforçar, no Brasil é muito comum um ensino chamado batalha espiritual, né? Aonde os crentes, eles são ensinados de que há uma necessidade de que hoje eu e você tenhamos que batalhar contra demônios. Por exemplo, se nós queremos fazer uma obra de Deus aqui em Palmital, então nós temos que fazer primeiro uma batalha espiritual, ou seja, nós temos que amarrar os demônios, expulsar os demônios que agem em Palmital, e fazer atos proféticos, e subir na maior montanha, no maior monte que tem aqui, e dali confrontar o espírito territorial que atua nessa região. E a gente foi vendo nas lições que isso não tem base bíblica. Semana passada, de uma forma muito mais clara, a gente viu como é que Jesus conquistava cidades, como é que os apóstolos conquistavam cidades. Quando a gente vê em Atos capítulo 19, Paulo entrando na cidade de Éfeso, e ali, já no capítulo 19, no início, você tem um grupo de 12 pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Depois, aqueles feiticeiros, aquelas pessoas envolvidas com artes mágicas, elas vão entregar os seus livros, queimar os seus livros. Mas a gente percebe que a postura do apóstolo Paulo é o tempo todo o quê? Ensinar a palavra. Então, amado, como é que nós libertamos as pessoas do domínio das trevas? Nós libertamos as pessoas quando nós vamos até a elas e ensinamos a palavra a elas. Nós cremos, eu acredito que você crê comigo, que o conhecimento da palavra liberta a pessoa, amém? Isso, e a gente vê que Jesus fazia isso. Jesus ensinava, pregava e curava. E nós vamos ver que ele ensina os seus discípulos assim, e depois nós vamos ver a igreja em Atos fazendo isso também. Aí a gente viu o que quer dizer quando, lá em Efésios capítulo 6, quando fala que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Que aquele lutar é você resistir firme na fé, né? Não é um combate entre iguais, né? Porque Satanás e os demônios não estão numa posição de igualdade com a gente. Nós estamos numa posição muito acima. Diga, eu estou em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, eu estou muito acima. Agora, amado, a gente tem que saber localizar aonde fica, por exemplo, se nós ficarmos, amado, nos próximos 10 anos aqui dentro, orando para Deus salvar o Palmital, quantos de vocês sabem que nada vai acontecer? Nada vai acontecer. Porque a forma bíblica, vamos ver lá, Romanos capítulo 10. Vamos ver lá, Romanos capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 13. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
Então, amado, para que as pessoas em Palmital sejam salvas, alguém precisa ir até elas e fazer o quê? Pregar. Agora entenda o que eu vou dizer nesse sentido. Nesse sentido, orar não vai dar conta do recado sozinho. Nós podemos orar para que Deus levante trabalhadores para que somem com a gente e vamos espalhar a palavra em Palmital. Mas se nós só ficarmos orando aqui dentro, amado, basicamente, vamos colocar assim, nada vai acontecer. Porque o método bíblico para que as pessoas creiam na palavra de Deus e sejam salvas é por meio de alguém ir lá e pregar para elas. Bom, pastor, mas e aí, a oração fica fora disso? Bom, é sobre isso que nós vamos falar. Porque o tema é orando biblicamente para frustrar o reino das trevas. Então vamos lá, gente. Então como é que nós podemos orar de tal forma que as nossas orações causem mudanças efetivas em nossas cidades e nossas nações? A palavra de Deus, ela irá crescer, prevalecer sobre qualquer circunstância, demônio, força do diabo na vida de alguém ou de uma nação, se ela tiver plantada em um terreno preparado pela oração. Então, a oração, ela é o instrumento através do qual o Espírito Santo, ele vai preparar o coração das pessoas para que quando eu e você chegarmos lá para pregar, o coração delas vai estar preparado para receber a semente da palavra de Deus. Então veja, a oração, ela não faz tudo, mas existe uma parte que ela faz. Amém, gente? O nosso erro, amado, é querer, deixa eu colocar assim, é querer tirar a nossa responsabilidade de ir e pregar, dizendo que nós estamos orando. Não, eu não vou não, mas eu estou orando. Olha para o seu irmão e fala assim para ele, isso não é tudo. Fala assim para ele, isso é o começo, mas não é tudo. Ok? Então, a oração, ela é porque nós temos que orar a fim de que o Espírito Santo prepare o coração dessas pessoas. Para que quando a gente chegar lá, a palavra seja recebida, elas sejam salvas e sejam inseridas em nosso meio, amém? Então, no primeiro item, colheita através da palavra e da oração. Vamos ver lá. No natural, uma colheita é produzida pelas sementes. Primeiro o terreno é preparado, depois vem um plantio e segue-se o processo de regar. O mesmo é verdade no reino espiritual. Preparamos o terreno por meio da oração em linha com a palavra. Diga isso comigo. Preparamos o terreno por meio da oração em linha com a palavra. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Então, amado, como é que nós fazemos? Nosso primeiro passo, nós vamos ganhar Palmital para o Senhor Jesus. Quantos estão comigo nesse projeto? Qual é o nosso ponto inicial de partida? Nós temos que orar. Agora, as nossas orações, quantos de vocês sabem que nós não temos que orar para Deus salvar essas pessoas? Que Deus já fez tudo para que elas sejam salvas. Então vamos ver, João capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui ele está dando uma chave para as nossas orações receberem respostas. Primeiro, se vós estiverdes em mim. Você sabe que nós estamos em Cristo a partir do novo nascimento, amém? Agora, só estar em Cristo a partir do novo nascimento não é o suficiente. Há uma necessidade de que essa palavra esteja em você. E você tem que pensar, crer e falar, orar, cantar, tudo em linha com essa palavra.
E aqui, amado, entra aonde muitas vezes nós erramos. Porque quando nós oramos, nós não oramos em linha com a palavra de Deus. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Lá em 1 Timóteo, dá uma chegadinha lá comigo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deixa eu te dar um exemplo de como é que nós oramos em linha com a palavra. Então aprenda isso. O primeiro passo nós como igreja, para alcançarmos, para avançarmos, não só na área da evangelização, mas em outras áreas. Mas olha só, vamos ver aqui 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 4, que diz assim, sobre a vontade de Deus, né? E quer que todos os homens se salvem e venham até onde? Então diga assim, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Aí você vai orar pelas pessoas aqui no Palmital, ou outras pessoas que você queira alcançar. Você vai assim, Pai, a tua palavra diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que a tua vontade é que todos os homens sejam salvos. Por causa dessa palavra, Pai, eu sei que não existe nenhuma pessoa em Palmital que não é a sua vontade que elas sejam salvas. Eu creio, Pai, que a tua vontade é que cada um deles sejam salvos. Então, Pai, venha e faça a tua vontade aqui, nesse lugar. É assim, amado. Isso é uma oração em linha com a palavra. Agora eu vou orar assim, Pai. Se for da tua vontade. Eu sei que tem uns ali, Pai, que dá vontade de mandar para o inferno. Isso não é uma oração em linha com a palavra de Deus. Ou então, Deus, tu pode fazer todas as coisas. Porque se tu quiseres salvar todas essas pessoas agora mesmo, tu salva, vai. Não, amado. Isso não é uma oração em linha. O que é uma oração em linha com a palavra de Deus? É uma oração que você vai a Deus para falar para Deus a palavra dele. Você vai até a Deus para lembrá-lo que ele disse na palavra dele. Aí você continua. Pai, a tua palavra diz lá em João capítulo 3, versículo 16. Que o Senhor amou o mundo, todo mundo. Que deu o seu filho para que o homem não pereça, Pai, mas para que o homem creia. Pai, a tua vontade é que essas pessoas creiam em Jesus, sejam salvas. Pai, é a tua vontade. Vai então, a tua palavra diz que o Espírito Santo convence elas do pecado, da justiça e do juízo. Pai, então em nome de Jesus eu peço, cumpra a tua palavra na vida delas, para quando eu chegar lá para pregar, o coração delas já esteja preparado. Isso é uma oração em linha com a palavra. Pai, eu te dou graças porque mais de 2000 anos atrás, o Senhor já providenciou para cada um desses moradores a salvação, que eles ainda não sabem que pertence a eles, porque a salvação já pertence a eles. Eles só não sabem disso, gente. Nós precisamos ir até eles e falar assim, gente, eu tenho uma boa notícia para você, porque isso é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Olha, você não precisa mais ir para o inferno. O anjo deu conta de falar o amém aqui. Vocês estão entendendo? Então é assim que nós oramos, em linha com a palavra. E esse tipo de oração em linha com a palavra é o que Deus vai usar para preparar o terreno do coração dessas pessoas. Quem está entendendo isso? Agora, amados, se nós não fizermos a oração em linha com a palavra de Deus, Deus não vai responder uma oração que não está em linha com a palavra dele, nessa área, em qualquer outra área da sua vida. Então, amado, quando nós vamos orar, como é que nós oramos biblicamente para frustrar o reino das trevas? Nós vamos até a Deus, lembrando a Ele a palavra dele e pedindo que Ele cumpra a palavra dele em nosso meio. Por quê? Pastor, mas se Deus ele quer cumprir a palavra dele, ele vai fazer? Não, você está se esquecendo que existe um princípio que diz assim, que aquilo que nós ligarmos,
Então, para Deus mover aqui na terra alguém, e pode ser eu, pode ser você, pode ser dois concordando, tem que ligar aqui na terra. Vocês estão entendendo, gente? Então, como é que nós oramos biblicamente para frustrar o reino das trevas? Você vê, a gente não está nem falando aqui de você orar e enfrentar os demônios e sai. Não, nós estamos tratando a coisa com Deus. É com Deus que nós estamos tratando aqui. Pai, a tua palavra diz, a tua vontade é que todos os homens sejam salvos. Então, amado, eu já posso crer por essa palavra que não tem uma pessoa aqui que nessa região que não seja a vontade de Deus salvá-la. Então, Pai, prepara o coração delas pela obra do Espírito Santo. Para quando eu chegar lá para pregar para elas já estejam prontas para ouvir a palavra e serem salvas. Então essa é a primeira parte. Depois, nós temos que plantar a semente no coração dessas pessoas. De que forma? Nós temos que levar a palavra até elas. Porque se a gente orou para Deus preparar o coração, depois de Deus ter preparado o coração, esse coração precisa receber o quê? A semente. Vamos ver lá, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olha só como é que as pessoas vão ser salvas. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 3, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Como é que as pessoas amados, como é que nós vamos levar o novo nascimento, a salvação às pessoas? Pela palavra de Deus. Diga, pela palavra de Deus. Eu oro para que Deus prepare o terreno do coração deles. Mas isso por si só não vai levá-los ao novo nascimento. Uma vez que o coração deles estejam preparados pela oração, vocês estão entendendo a função da oração? Amém ou não amém, gente? A oração, ela não substitui você de ir pregar. A oração prepara para que quando você for e chegar lá, já esteja tudo pronto no coração da pessoa. Aí você vai pregar a palavra e ela vai receber. Mas agora, a forma da pessoa ser regenerada vai ser por meio da palavra de Deus. Ou seja, para alguém ser salvo, você precisa ir lá e pregar a palavra para ele. Vamos ver aqui, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então diga bem forte, qual oração eu preparo? Depois eu vou e prego, e a pessoa é salva. Amado, aqui fica uma dica para quem está orando por familiares. Ore nesse sentido. Pai, prepara o coração dele. Prepara o coração dela. Quando alguém for pregar a palavra para ele. Porque alguns eu ouço orando assim, Deus salva fulano. Amado, deixa eu dizer algo para você. Deus já fez tudo para que o fulano fosse salvo. Da parte de Deus já está tudo feito. Prontinho. Deus não está restringindo a salvação do seu familiar, querido. Bom, mas vamos lá. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Vamos ver aqui o que diz aqui. Versículo 10. Eu acho isso aqui tremendo. Porque ele não tinha Facebook, ele não tinha YouTube, internet, zap, nada disso. Não sou contra nada disso, amado. Eu acho que são ferramentas poderosas, tem usado, e é interessante. Por exemplo, quem tem recebido as minhas mensagens diárias no WhatsApp, esses dias eu estava conversando com uma moça que está na Escócia,
e que está recebendo as minhas mensagens lá. É tremendo, poderoso isso. Então, Atos capítulo de... Mas Paulo, ele conseguiu pregar a palavra sem nada disso. Esse cara aqui é o cara, gente. Atos capítulo 19, versículo 10 diz assim: e durou isso por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Você tem noção disso? Ele conseguiu, amados. Você sabe que todos significa todos? Você acredita que esse homem no gogó conseguiu ensinar a palavra para a Ásia inteira? E eu não estou conseguindo dar conta de um bairro inteiro, irmãos? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Muito errada. E hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem isso, tem aquilo. E ele sem nada disso. Mamado, ele não tinha nem a Bíblia escrita toda ainda. E pregou a palavra. Agora aprenda, sabe como é que a palavra ela prevalecia naquela época? Diga bem forte assim: a palavra falada. Era tudo o que eles tinham, era a palavra que saía da boca deles. E todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Tanto judeus como grego, não sobrou ninguém. Agora, vamos versículo 20. Assim, a palavra, leia aí para mim, completa aí para mim. Assim a palavra do Senhor. Amado, se ele estivesse aqui, assim a palavra do Senhor crescia, ponto. Já não seria demais? Mas ela não crescia de qualquer jeito. Olha aí, gente. Crescia de que jeito? Você sabe o que é crescer poderosamente? Ele falava e a palavra crescia porque ela era confirmada com os sinais que seguem a palavra. Poder. Esse é aquele ditado popular brasileiro. Ele matava a cobra e mostrava o pau. Mas eu acho que tem que mostrar a cobra morta, né? Pau eu posso pegar qualquer um e falar que é, né? Não. Agora, eu quero enfatizar isso. Eles não tinham a Bíblia escrita ainda, como nós temos. Eles não tinham o Novo Testamento completo, como nós temos. Se eu não estiver enganado, ainda nesse período aqui, nem o primeiro evangelho ainda tinha sido escrito. Não estou bem perdido agora aqui no tempo, mas se não me engano é essa a informação correta. Seja como for, eles não tinham a Bíblia. E ainda assim, a palavra do Senhor crescia. Diga, a palavra do Senhor crescia. Poderosamente. E prevalecia. Agora, igreja, olhe para mim. Sabe como que isso acontecia? Através da palavra que saía da boca dos crentes. Se eles não tinham a palavra escrita na mão, uma coisa eles tinham: a palavra no coração e na boca. A palavra no teu coração e na tua boca, ela já é suficiente para crescer e prevalecer poderosamente. Vocês estão entendendo? Aleluia! Agora, amados, nós oramos, vamos, pregamos, só que também nós precisamos regar essa semente, que é a obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Veja, tudo começou com oração. Nós oramos para que Deus, então, prepare o coração das pessoas. Segundo, nós vamos até essas pessoas e pregamos para elas. Só que terceiro, uma vez que elas recebem essa semente ela precisa ser regada. Tiago capítulo 5, vamos lá. Tiago capítulo 5. Aleluia. Eu amo Jesus e você também, né, gente? Jesus voltar hoje, se for 2 pessoas, uma sou eu, quem é a outra? Essas brincadeiras de pastor, né, meu?
Minha esposa fala assim, por que você faz isso? Não tem graça nenhuma. Tiago capítulo 5, versículo 7 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Essa chuva, amado, ela que representa ao mover do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Uma das coisas, amado, que nós como igreja devemos ter um desejo ardente em nosso coração é pelo mover do Espírito Santo. A gente, primeiro, então vamos lá, amado. Porque a gente tem que pegar bem isso aqui, como igreja a gente tem que praticar isso. Como igreja, nós estamos falhando numa parte aqui. Primeiro nós temos que orar. Como tem que ser essa nossa oração? Senhor, prepara o coração dessas pessoas. Sabemos, Pai, que é a sua vontade que elas sejam salvas. Pai, então venha realizar a sua vontade. Sabemos que a tua vontade, Pai, é libertar, é curar. Pai, então, naquele momento que nós sairmos para pregar a palavra, Pai, nós vamos lembrando a Deus a vontade dele e vamos pedindo para que ele cumpra a vontade dele. Segundo, nós vamos lá, até essas pessoas, vamos pregar a palavra para elas. E temos que chegar, eu tenho uma notícia boa para você. Como assim, notícia boa? De salvação, cura. O evangelho são boas novas. Agora, uma vez que a pessoa é salva, amado, nós temos que rapidamente, o mais rápido possível, colocá-la já dentro do mover do Espírito Santo. Ou seja, levá-la o mais rápido possível a ser batizado com o Espírito Santo. Eu não sei porque criou-se uma doutrina que a pessoa tem que esperar. Aí você vê pessoas na igreja que estão 20, 30 anos, estão esperando. Olha, eu estou esperando. Um dia vai acontecer comigo. Amado, deixa eu dizer para você, você não tem que esperar mais nada. Você não tem que esperar mais nenhum minuto. Se você quer, se você já é salvo, você pode receber, agora mesmo. Agora, vamos continuar aqui no versículo, porque ele fala sobre essa chuva, que é a obra do Espírito Santo. Então, amado, nós temos que orar, pedir a Deus, porque a vontade de Deus é que dons do Espírito Santo sejam distribuídos em nosso meio, amém? A vontade de Deus é que o Espírito Santo se mova em nosso meio, amém? Mas às vezes não é a nossa vontade. Às vezes não é a nossa vontade, amado. E, amado, pode ser que hoje aqui seja a vontade de Deus mover aqui do Espírito Santo, com batismo no Espírito, com dons e profecia. Mas já pensou, se você estiver aqui preocupado de repente com alguma coisa fora daqui, pastor, vai demorar esse negócio, geralmente quando tem um mover demora, não dá não, é verdade, não, eu estou cansado. Então, amado, o Espírito Santo ele não vai invadir ninguém, amado. Vocês não querem? Tá bom, desculpa aí. Não queria atrapalhar a reunião de vocês. Eu acho que às vezes o Espírito Santo se comporta assim, desculpa, eu não queria atrapalhar. E por outro lado, o Espírito Santo está nos atrapalhando. Aqui nós não costumamos fazer do seu jeito, nós fazemos do nosso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, amados, como é que nós vamos expressar esse desejo pelo mover do Espírito Santo? Deixa eu te ensinar algo aqui. Quando Paulo, ele está falando lá em 1 Coríntios 14 sobre a oração em línguas. E ele diz assim: aquele que ora em línguas, ore para que também possa interpretar. Ou seja, ele está te ensinando, se você ora em outras línguas, você precisa de um outro dom que vai complementar esse dom, que é o de interpretar. Bom, se a oração pode me levar a receber ao dom de interpretação, significa que a oração pode me levar a receber os outros dons também. O princípio que me faz receber um é o mesmo princípio que pode me levar a receber os outros. Você sabia que como igreja nós deveríamos estar orando pelos dons espirituais? A pessoa amada, essa igreja cheia dos dons de poder.
dom da fé, dons de curar, dom de maravilhas, e fervilhando aqui, amados. Amém, aleluia, mas tá bom, quantos querem orar por isso? Amado, bota uma vigília aqui. Vai ficar aqui orando, Senhor, nós queremos, é a tua vontade de fazer, e nós queremos, Pai, tem tanta gente que precisa, porque, Pai, amados, os dons não é para a gente mostrar que nós somos a igreja do poder, não, gente. Os dons é para abençoar quem precisa. O que eu quero dizer, amado, é que essa chuva do Espírito, ela virá sobre nós como resposta das nossas orações. Agora, amado, eu só oro para receber casa própria, carro, promoção no meu emprego. Eu ensino essas coisas aqui para vocês exercer sua fé sobre essas coisas. E não somos contra essas coisas, mas nós não podemos ficar somente nessas coisas. Pai, nós precisamos, essa igreja tem um desafio grande aqui, é alcançar esse bairro. Pai, a tua palavra diz a respeito dos dons espirituais que capacita. Senhor, esta igreja, nós estamos aqui hoje buscando dons do Espírito. Dá, Senhor, mais dons para o teu povo. E a gente começa a expressar, porque a amada Bíblia diz sobre você buscar com zelo os dons espirituais. Essa palavra zelo, ela poderia ser trocada por cobiça. Lá em Êxodo vai falar sobre você não cobiçar a mulher do próximo. Quando ele diz ali sobre você buscar com zelo, é para você, em um certo sentido, você cobiçar os dons espirituais. Eu vou colocar assim, é uma cobiça santa. Entenda o que eu quero dizer aqui. Amado, você ser batizado com o Espírito Santo, ter dons espirituais não é uma opção. Ah, pastor, isso aí, né, poderia até acontecer comigo, mas não é tão importante assim. É sim, é muito importante. É fundamental. Bom, mas nós temos que orar, igreja. Passo 2, orando baseando na palavra. A oração que produz resultado precisa ser baseada na palavra. Amados, vamos ser sinceros aqui entre nós. Só está a gente aqui, ninguém está vendo a gente, ninguém está nos ouvindo. Mas vamos ser sinceros. Você não acha que a nossa igreja precisa melhorar na prática da oração? Pode ser sincero. Depois do que a gente parar a lição agora aqui, você já não acha que a gente tem que orar mais como igreja? Você acha assim que a oração não é só a responsabilidade do ministério de oração? Por isso que eu sou um pouquinho contra o ministério de oração. Não sou contra o ministério de oração pelo fato de orar. Eu sou contra o ministério de oração porque o ministério de oração cria uma assim, bom, a responsabilidade de orar é deles. Eu não sou desse ministério. Diga bem forte assim, orar é a minha responsabilidade. Aí quando você cria o ministério de oração, o que eu estou dizendo? Não, que as pessoas desta igreja que têm a responsabilidade de orar, são só esses aqui. Não, amados. A oração que produz resultado, ela precisa ser baseada na palavra de Deus. Nós temos que orar lembrando a Deus das suas promessas. Nós temos que chegar, Deus, Pai, Tu prometeu na Tua palavra. Tu disse que ia fazer isso. Tu disse que queria fazer isso. Pai, eu estou aqui crendo para que Tu faças. Acho que, pastor, mas isso é um pouco de petulância falar assim com Deus. Não, amado, isso é fé. É você ter a ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, sabendo que você é filho dele, que você é justo, que você está diante dele sem complexo de inferioridade, sem medo, sem culpa, como se você nunca tivesse pecado, e você pode lembrá-lo a palavra dele. Aí ele vai falar assim, rapaz, tem alguém lá na terra crendo. Então eu vou me mover. Por causa da fé dele, por causa da fé dela, eu vou me mover. Nós temos, amado, em Zacarias, vamos lá, Zacarias capítulo 10, o versículo 1, nós temos uma promessa ali, essa chuva do Espírito Santo. Diz assim, Zacarias capítulo 10,
versículo 1, diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, e o Senhor que faz os relâmpagos lhe dará o chuveiro de água e a erva no campo cada um. Então, a gente pode, Senhor, a tua palavra diz, para eu pedir essa chuva. Pai, eu sei que essa chuva é o mover do teu Espírito. Então, Pai, eu sei que a tua vontade, e a gente vai falando assim com Deus, eu sei que a tua vontade, amado, agora deixa eu dizer aqui, olha para mim. Sabe por que muito da sua vida de oração não vai para frente? Porque muito do que você tem orado, amado, são palavras saindo ao vento. Porque são palavras que não estão baseadas na palavra de Deus. Deus não vai lhe ouvir simplesmente porque você está falando. Deus vai lhe ouvir porque Ele vai ouvir a palavra dEle na sua boca. Então, quem quer ter uma vida de oração cheia de respostas, aprenda algo. Ore falando a Deus a palavra dEle. Ah, pastor, às vezes eu fico sem tema para orar, sem coisas para falar. Ih, amado, eu pego a Bíblia aqui, os versículos que já estão até marcados. Né? Pai, aqui a tua palavra diz isso. Pai, então vem fazer isso aqui na minha vida, na vida da igreja, isso aqui que está dito aqui. Pai, eu sei que tu sabe, mas eu só vou te lembrar. Lá no livro tal, capítulo, versículo tal, diz isso. Foi o Senhor que falou. Então o Senhor sabe que por causa da aliança que o Senhor tem com a gente, o Senhor tem que fazer isso. É assim, gente. Isso é a forma como nós temos que orar. Nós devemos orar para que o coração das pessoas estejam preparados para receber a semente da palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 3, quando fala a parábola do semeador. Olha só o que diz ali. Parábola do semeador, Mateus capítulo 3, versículo 23. Ele vai dizer, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra. Então, amado, ore pelas pessoas. Senhor, eu oro em favor da vida do João. E o poder do teu Espírito Santo, que pode convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo. Pai, que o coração dele esteja preparado para ouvir e compreender a sua palavra e ser salvo, Pai. É assim que nós oramos. Não precisa orar, Senhor, salva o meu amigo João, o meu irmão João. Amado, creia nisso. Tudo o que Deus fez para que ele seja salvo já está feito. O que ele precisa é ouvir e compreender essa palavra, e aí ele será salvo. Então, depois de nós termos orado, nós temos que ir pregar o evangelho, para que essas pessoas sejam livres. Porque é a palavra de Deus que vai libertar as pessoas. Vocês estão gravando o passo? O primeiro passo, nós vamos orar. Orar para que Deus prepare o coração das pessoas. Segundo, nós vamos lá e vamos pregar para elas. Elas vão ser salvas. Elas vão ser salvas, gente. Essa palavra funciona. Agora, fique na brecha. Vamos ver lá, Ezequiel. Eu creio, amado, que Deus quer nos levantar mais firmes, constantes, abundantes na prática da oração, amado. Amado, preste atenção nisso. Quando uma igreja não ora, quando uma igreja não ora, ela precisa substituir na vida da igreja a ausência da manifestação do poder de Deus. E aí ela começa a criar programas para entreter as pessoas, distrair as pessoas. Você já sabia disso? Então você vai lá, às vezes, nada contra, às vezes a gente tem um programa de confraternização, nada, não é isso, entenda. Mas quando uma igreja ela está cheia do poder e o poder está manifesto, porque, de certa forma, cheio do poder nós já estamos, amado. O Espírito Santo habita dentro de nós, mas não necessariamente esse poder está manifesto. E nós queremos que esse poder que já está em nós se manifeste, amém? Agora, quando nós não temos isso, ou seja, quando nós não temos pessoas sendo salvas, curadas e libertas, bom,
eu tenho que distrair o povo de algum jeito. Aí nós criamos programações que distraem o povo e não levem o povo a pensar, ei, as coisas que deveriam estar acontecendo não estão acontecendo. E aí, amado, nós nos conformamos, é muito fácil por causa da nossa carne, nós nos conformar com cultos, com reuniões, aonde o Espírito Santo não se move. Agora, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz assim: busquei dentre eles um homem. Quantos homens ele buscou? Um homem. Diga assim, eu sou esse um. Não, diga forte, eu sou esse um. Busquei dentre eles um homem que estivesse, uau, amado, olha só, que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Olha só, Deus está falando isso, gente. Ele buscou um, ele não buscou uma multidão, ele buscou um. Que estivesse tampando o muro, na brecha, perante mim, por essa terra. Para que eu não a destruísse. Veja, a intenção de Deus nunca foi destruir. Não era a vontade dele trazer destruição, que destruição viesse. Mas ele não achou que alguém se colocasse diante dele em favor da terra. Sabe como? Por meio da oração. Diga bem forte assim, Deus está procurando alguém que tampe a brecha. Que fique diante dele. Em favor dessa terra. Agora olha aqui, amado. Talvez você seja pastor, só eu lá na minha família sou crente. Você é o suficiente para tampar a brecha. Agora, amado, entenda o seguinte, nós não podemos deixar de orar pelo perdido. O mundo precisa da nossa... O mundo não sabe, gente. O mundo não sabe que precisa da nossa oração, mas ele precisa. A igreja, nós como igreja, nós temos que orar. Amado, deixa eu dizer para você. Eu sei que tem horas que dá raiva. Eu sei que tem horas que dá vontade de pegar Dilma pelo pescoço. Eu sei disso. Amado, queira você sim ou não, ela é autoridade sobre essa nação, amado. Você pode ter raiva, você pode ter ódio, você pode querer pegar o PT e tudo mais. Você queira ou não, ela é autoridade sobre essa nação e ela precisa das nossas orações. Porque uma decisão dela vai afetar a minha e a sua vida. Então, lá em 1 Timóteo, ele vai dizer que nós temos que orar pelas autoridades constituídas. E eu vou lhe dizer, amado, que quando a igreja entrar nessa dimensão, nessa prática da oração, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz: admoesto, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Versículo 2, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Você acha que a vida do brasileiro está quieta e sossegada ultimamente? Não, e sabe por quê? Você sabe por quê? Com base nessa palavra aqui, você sabe por quê agora? A igreja não está orando. A igreja está assumindo o comportamento do mundo, murmuração. Falar mal da Dilma é para os fracos, meu irmão. Os fortes vão orar por ela. Isso não quer dizer que você tem que concordar com tudo que ela... Não é isso que eu estou dizendo. Mas ela é a autoridade que está lá. E quando ela estiver lá, meu amado, o que ela pode decidir pode afetar a minha vida e a sua e a vida do Brasil todo. Então eu vou orar por ela, para que Satanás não consiga influenciar a mente dela, para que projetos, leis malignas saiam através da vida dela. Quando orarmos, Deus irá nos livrar dos homens maus e perversos em todas as áreas e setores da nossa nação. Lá em 2 Tessalonicenses, vamos lá. Vamos ver esses textos. E depois, hoje nós não vamos abrir para pergunta, nós vamos orar.
Pensei que quando eu falei que nós íamos orar, vocês iam ficar tão felizes. Tá bom. Feliz ou não, nós vamos orar de qualquer jeito. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Uau! Tremendo, né? Uau! Olha só o que ele ora. Para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vocês, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Por último, agora, antes da gente entrar aqui por último, amado, sabe o que eu percebo aqui? Falando sobre oração. Primeira coisa que eu percebo, nós somos preguiçosos demais para orar. Primeira coisa. Segunda coisa, nós somos superficiais. Quando a gente faz aquele momento de separar para orar, amado, às vezes você dá 3, 5 minutinhos, o povo já está disperso. Termino de orar, fica... Amado, a gente tem que aprender, amado, a entrar na oração com mais firmeza e ficar mais tempo lá, gente. Vocês estão entendendo, gente? Amado, vocês já eram para conseguir orar pelo menos mais de 15 minutos. Sem parar. A Sandra disse a mim, ela concordou comigo. Mas já era, gente. Ah, pastor, mas eu não consigo ficar falando. Amada, você não consegue falar mais que 5 minutos com Deus, que é seu pai? Você não tem assunto com Ele, é isso mesmo? Você não tem o que falar com Ele? Você não tem o que dialogar com Ele? Você não sabe chegar diante dele e falar, pai, eu sou seu filho, eu vim aqui conversar contigo. Pai, e começar a falar com ele. Pai, a tua palavra diz isso, 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 isso. Pai, a tua palavra também diz isso. Pai, a tua palavra diz isso. Pai, a tua palavra diz isso. Às vezes acabou, fica adorando. Deus, eu estou aqui com meus irmãos, eu estou te adorando, glorificando, aleluia, glória a Deus, aleluia, tu és maravilhoso. Às vezes, amado, eu sinto assim como que, irmãos, por favor, vamos orar, irmãos, por favor, vamos orar, irmão, por favor, vamos orar, irmã, por favor, vamos orar. Ô, gente, vocês decidam, vocês são crentes ou não são? Vocês são crentes ou não são, gente? E quando é que nós vamos começar a fazer as coisas que os crentes fazem? Quando é que nós vamos começar a fazer coisas de crente? Orar é uma delas. E, amado, se orar aqui já barra você, eu imagino sua vida de oração particular sozinho em casa. Porque aqui, amado, é um momento onde a unção coletiva carrega você, gente. Você nem precisa fazer tanta força aqui não para orar. Porque aqui está todo mundo orando, aquele barulho de oração, e às vezes a música está até tocando junto, e aquele negócio, quando você vê, você está orando. Mas se você tem dificuldade com isso, imagine sua vida de oração sozinho em casa. Não flui. Na sua casa não tem todo esse povo todo orando, não tem musiquinha, não tem nada disso. Como igreja, amado, nós aqui, eu estou falando aqui, nós ainda não estamos orando como deveríamos fazer. Amado, sério mesmo, amado. Eu tenho medo de marcar vigília aqui. Tenho. Porque na hora de falar, irmão, vamos marcar vigília. Bem! Marca aqui, sexta-feira. 10 horas. Para sair daqui das 4 da manhã. Sabe por que, amado, nós não oramos? Porque, na verdade, amado, nós não estamos nem aí se alguém está indo para o inferno ou não. Não nos é importante essas coisas. Porque se fosse importante essas coisas, amado, nós estaríamos diante de Deus, lembrando Ele, Pai, é a tua vontade fazer.
Nós estaremos trabalhando ardorosamente para impedir que pessoas estejam morrendo, indo para a eternidade sem Jesus. Mas sabe uma coisa que eu tenho, às vezes, chegado à conclusão? Eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra, e como eu não prego muito sobre isso, eu tenho que começar a pregar. Mas eu acho que os crentes não acreditam que inferno exista. Eu acho que os crentes não acreditam, de fato, na existência do inferno como um local em que, se um pecador morre, sem Jesus, ele vai para lá, ele vai passar a eternidade lá e ele nunca mais vai ter a chance de sair de lá. Vocês creem nisso, gente? Vocês creem nisso, gente? Você sabia que um pecador, quando ele morre sem Jesus, é para lá que ele vai? Amém ou não amém, pessoal? Por favor. Quantos de vocês acham que isso é uma coisa grave? Agora, amado, nós falamos que é grave, mas nós não agimos na altura dessa gravidade. E uma forma, amado, como nós demonstramos isso, é por meio da oração. Senhor, a tua palavra diz que todos os homens sejam salvos. Pai, nós nos unimos à tua vontade, nós também queremos, Pai, que as pessoas sejam salvas. Nós vamos lá pregar para essas pessoas. Nós vamos, nem que for necessário, arrastá-las até aqui. Pai, nós não podemos fazer isso sozinhos sem o teu poder. Nós precisamos do mover do Espírito Santo. Nós precisamos dos dons espirituais. Nós precisamos de curas acontecendo. Coisas que sejam sinais para os pecadores. Nós precisamos, Pai, da demonstração do Espírito e do poder, para que as pessoas, ouvindo o que nós estamos pregando, elas cheguem ao entendimento que o Senhor existe, que o Senhor é real, que o Senhor tem poder, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode libertar. Agora, amado, nós precisamos de pessoas, homens e mulheres, que entrem na brecha da oração e só saiam de lá quando tiverem a resposta na mão. Pare de pedir para os outros orar, amado. Aprenda a dar conta do recado. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Você não tem tempo, amado? Tá bom. Fique com a vida do jeito que está, então. Já que você não tem tempo para orar, então tenha tempo para sofrer. Fique com todo o tempo que você quiser para ficar sofrendo. Pregue a palavra. A Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia. Diz lá, portanto, ide e ensinai todas as nações. Nós temos que pregar, nós temos que ensinar a palavra. As pessoas precisam ser estabelecidas na palavra. Amado, deixa eu dizer algo para você. Igreja, ela pode viver sem algumas coisas. Por exemplo, é muito bom a gente ter aqui, ter o grupo de louvor, né, os irmãos, mas a igreja pode viver sem ministério de louvor. Pode. É bom, mas não é primordial. A igreja não pode viver sem palavra. A igreja pode ter um ministério de teatro? Pode. Pode ajudar, é bom. Envolve as pessoas, mas não é primordial. A igreja pode ter qualquer outro ministério que vai somar ao que nós já estamos fazendo, que é o ensino da palavra. Mas a igreja, amada, aprenda isso. Quais são as colunas que sustentam a vida de uma igreja? Está lá em Atos, capítulo 2. Vai lá comigo. Atos, capítulo 2, o versículo 42 diz assim: e perseveravam primeiro na doutrina dos apóstolos. Não pode faltar isso numa igreja. Uma igreja só é igreja se tiver isso. Tem que ter doutrina dos apóstolos, tem que ter o ensino do que os apóstolos deixaram para a gente. Depois, comunhão. Isso não pode faltar na igreja. A igreja tem que ter comunhão. Depois, partir do pão. A igreja não pode faltar isso. Partir do pão aqui, ele fala tanto sobre a ceia, fala tanto quanto também pode ser aplicado para a boa prática dos irmãos se encontrarem, para fazer uma refeição juntos, com o propósito de ter comunhão.
como também partir o pão é suprir a necessidade daqueles que não têm. A igreja não pode deixar de fazer isso, não pode faltar. E ele diz ali, que eles também perseveravam que o que é perseverar? É fazer uma força numa determinada direção. A igreja, amado, ela não vai ter uma vida de oração se eu e você não fizermos força nessa direção. Então, por favor, pare de transferir a responsabilidade de orar para os irmãos do ministério de oração. Orar, amado, é a minha e a sua responsabilidade. Nós temos que pregar essa palavra. Nós temos que orar pedindo a Deus que a palavra de Deus ganhe domínio e prioridade no coração das pessoas para quem nós vamos pregar. E que essa palavra chegando, ela vai libertar as pessoas. Agora, vamos lá. Primeiro eu oro. Depois eu vou e prego. Mas eu tenho que orar pedindo pelo mover do Espírito Santo. E eu creio, amado, que como igreja nós temos que nos posicionar um pouco mais nessa prática da oração. Orar mais. Todos os tipos de oração. Oração de petição, oração de ação de graças, de intercessão, oração em línguas. Começar a orar, mano. Oração de adoração. Uma coisa que eu noto, amado, quando a gente vai orar, amado, por favor, os irmãos que chegam atrasados quando a gente estiver orando, tenham ciência. Oxe, gente, estamos orando, pessoal. Não é hora de você querer ficar cumprimentando todo mundo, não. Você chega na igreja, amado, o pessoal está orando, assuma a postura de oração também. A pessoa chega atrasado, eu estou corrigindo, amado. O pastor tem que corrigir a igreja quando é necessário também, gente. Chega aqui, está orando, chega atrasado e ainda quer chegar atrapalhando o que está acontecendo. Em vez de chegar, senta ali quietinho, vai orando, ou se junta a um grupo, chega, sai cumprimentando todo mundo, quer chegar... Oxe, você não está vendo que estamos orando, não? Outra coisa que eu vejo é muita distração. As pessoas ficam distraídas. E deixa eu dizer algo para vocês, amado. A criança é difícil. Eu tenho provado para vocês que se as crianças forem ensinadas, elas vão participar do culto. Alguns domingos que eu já assumi a responsabilidade de chamar as crianças aqui, oro com elas ficam sentadinhas aqui, não dão trabalho, não correm, não gritam, não fazem nada disso. É só ser ensinada, gente. Está dando certinho. Elas ficam aqui, estão aprendendo. Algumas já estão até levantando a mão. Quinta-feira passada, uma criança foi batizada com o Espírito Santo. Retrasada, aliás. E isso vai continuar acontecendo com elas. Então, amado, nós temos que ser um povo menos distraído e mais focado no que nós queremos alcançar em Deus. Focar. E eu estou ressaltando essa questão das crianças, mano. Porque nós, como igreja, temos que entender que as crianças fazem parte da igreja. Elas não são um acessório que sai lá fora para não atrapalhar aqui dentro. Elas fazem parte do que está sendo construído aqui, amado. Elas fazem parte disso aqui. E elas podem aprender como se comporta no culto, que ela não pode brincar na hora do culto, que ela não pode correr na hora do culto. Ela aprende, amado. Só ensinar. Ensina. Se ensinar coisa errada, elas vão aprender. Se ensinar coisa certa, elas vão aprender também. Vamos lá, eu vou te ensinar hoje postura de adorador. Vamos lá. Levanta a mão, fecha o olho. Isso, elas fazem aqui. Eu converso aqui com elas. Oro aqui com elas. Então, amado, não se distraia, amado. Não se distraia, não. Aprenda momento de oração. Momento de louvor também. Mano. Às vezes eu não sei o que acontece aí atrás, gente. O que acontece ali atrás, porque às vezes ali atrás, o louvor aqui, a pregação, está um tumulto aí atrás. Amado, eu vou começar a corrigir isso de púlpito, quando começar a acontecer.
Porque isso está atrapalhando o mover do Espírito Santo neste lugar. Às vezes um entra e sai, um entra e sai. E quando é até criança, amada, a gente entende que é criança, mas de adulto, gente. O que foi mesmo? A palavra está incomodando, né? A igreja ela tem que cooperar com o mover do Espírito, ela tem que cooperar com o que Deus está fazendo, gente. E focar a atenção, ficar atencioso aqui, glorificando a Deus, adorando ao Senhor. Né? Então, por exemplo, hoje à noite, amado, eu já falei, vou falar de novo, muitos não estavam. Hoje à noite nós vamos fazer um culto especial de cura divina. Essa semana muita gente ficou doente na igreja. Eu estou aperreado com esse negócio. Eu detesto doença e enfermidade. Não gosto desse negócio, amado. É muito ruim. Um monte de gente, criança da igreja, ficando doente. Então, amado, você pode sair anunciando. Hoje à noite é culto de cura divina e muita gente vai sair daqui curado. Agora, amado, deixa eu dizer algo para você. Primeiro nós vamos ensinar a palavra. Se na hora do ensino da palavra, que a fé vem pelo ouvir a palavra, vocês estiverem conversando distraído, como é que pode a palavra entrar dentro de você? E às vezes, amado, o que você está ouvindo aqui, você já até sabe, mas a pessoa que está sentada no seu lado, à frente ou atrás de você, não sabe. E você, às vezes, amado, e a pessoa tentando prestar atenção. E você literalmente sendo um instrumento do inferno para atrapalhar a atenção dela. Você sabia disso? Então, eu sei que às vezes é duro, mas eu preciso corrigir, porque são coisas que eu estou vendo que estão acontecendo quase todo domingo aqui na igreja. Você tem liberdade para adorar o Senhor, você tem liberdade para pular, mas você tem liberdade para isso. Você tem liberdade aqui para levantar suas mãos, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. Mas você só não tem liberdade para atrapalhar a unção do Espírito Santo. Distração, conversinha paralela, celular. Mas você sabia que você nasceu sem celular? Você saiu da barriga da sua mãe sem celular. Você pode não acreditar, mas foi. O celular veio depois. Pode deixar, quando você morrer, eu vou me encarregar de enterrar o teu celular junto com você. Fica tranquilo. Mas se pelo menos na hora do culto você puder esquecer ele. Inclusive, o pessoal que vai fazer a escola bíblica da fé, não vai ter essa colher de chá que tem no culto, não, de celular no silencioso. De celular na escola não pode. Você entra e o celular fica. Vai ter um anjo ali. Algumas regras, irmãos, os irmãos que estão lendo o regulamento da Escola Bíblica da Fé, eu pedi para ser colocado, porque esta igreja precisa ser ensinada o que é autoridade pastoral, o que é submissão, o que é um líder dizer não. As coisas estão bem mal acostumadas aqui, amados. Líder pode dizer não quando tem que dizer. Eu não posso ser só um bom pastor para você só quando eu estou dizendo sim. Aí eu disse não. Não, amado. Eu tenho que ser um bom pastor quando eu digo não também. E você tem que me amar. Me amar, amado, quando eu digo sim o tempo todo é muito fácil. Quero ver me amar quando eu digo não. E vou dizer para os irmãos aí, se esse regulamento for poderoso para te parar, meu irmão, o diabo então está tudo pronto. Receba a correção. Eu não vim hoje para corrigir ninguém não, mas o Espírito Santo falou agora, vai. Eu já estava com essas coisas dentro de mim, eu falei assim, uma hora eu vou ter que falar com o povo. Mas à noite eu não gosto de falar, não, porque à noite tem visitante. De manhã estão os da casa. Os da casa que precisam. Né, criança que tem essa mania, né? Criança chega no meio de todo mundo e fala, você sabe que meu pai e minha mãe brigou hoje? Não, você tem que ensinar para a criança que a roupa suja se lava em casa. São coisas que a gente vai ajustando, amado. Vai ajustando.
crescimento da igreja, para o avanço da igreja. Mas nós temos que orar, nós temos que nos alinhar com isso. E eu creio, amado, que ao fazer isso, a obra de Deus ela vai pegar mais velocidade, vai pegar mais, vai crescendo, vai expandindo. Amém? Você pode ficar em pé? Nós vamos orar. Amado, deixa eu dizer algo para você. Provavelmente, muitos de vocês tiveram essa experiência, quando novos, adolescentes, que a mãe fala para você não fazer, e parece que quando a mãe fala para não fazer, e você faz, um negocinho para acontecer, não é não? Né? Não endureça, amado, teu coração porque você ouviu uma correção, não. Vocês me amam ainda, gente? Amém. Não endureça, não. Sabe por quê? Você sabe o que vem após um coração endurecido diante de uma correção, biblicamente falando? Juízo. Juízo. Você está lembrando? Juízo. Você chama juízo para a sua vida quando, sendo corrigido pela palavra, você não quebrando teu coração diante dela. E como eu disse, de vez em quando, amado, Deus quer corrigir a igreja dele. É só você ler Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, a carta às 7 igrejas, ele corrigindo, ó, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem para o irmão, eu virei e vou tirar esse castiçal do meio de vocês. É correção aquilo. Então, às vezes, amado, Deus, ele está testando o teu coração, está provando o teu coração. Se você tem um coração submisso à voz dele e às correções que ele está trazendo à sua vida. E às vezes, amado, Senhor, eu aceito essa correção. Talvez você até pense, pastor fulano tinha que estar aqui. Provavelmente, amado. Mas o fulano não está, você está. E eu também. Então, vamos deixar ele tratar com a gente. Vamos ter mais reverência. Vamos ter mais reverência, amado. Vamos ter mais consideração com a presença de Deus em nosso meio. Reverência não é para você ficar quietinho. Reverência é para você fazer as coisas espirituais que devem ser feitas quando Deus está presente. A reverência, amado, não vai te levar a ficar no banco de boca fechada. Mas a reverência vai te levar a pular, dançar, gritar, correr, no momento que isso deve ser feito. A emitir barulho na hora que isso deve ser feito. E o barulho correto. A reverência, amado, ela vai te levar a entender. Ei, Deus está me corrigindo. Porque eu digo isso, amado, mas deixa eu dizer algo para vocês. Muitas dessas coisas que eu estou dizendo agora para você, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, você é o culpado. Ou para mim. Você deixou. Você ensinou errado. E agora você vai ter que ensinar certo. Grupo de 3, 4 pessoas, homem com homem, mulher com mulher. Procure não deixar ninguém sozinho. E vamos orar agora, mano. Debaixo dessa palavra.